Gravando a gente disponibiliza depois para quem porventura queira assistir. Bom, eu preparei uns slides para a gente apresentar aqui. Vou colocar na tela e vai nortear um pouco a nossa conversa aqui. E aí vocês fiquem à vontade, como eu paro de vê-los, vocês fiquem à vontade para pedir a palavra e fazer qualquer intervenção que seja. A nossa sala se chama Primeiros Passos. Essa é a capa da nossa revista que eu coloquei aí no slide. Uma introdução à fé cristã evangélica. Um material que é produzido pela própria Escola Bíblica, teve a minha participação, e a gente está nessa sala com o pastor Gilson já há alguns semestres. O intuito dessa sala número 1 é fazer uma introdução à fé cristã, particularmente à fé cristã evangélica, mas também é uma sala que inicia o currículo da nossa escola bíblica. O Jackson, que está aqui conosco, já compartilhou com a gente o interesse de se batizar, de conhecer mais a Bíblia, de conhecer mais a fé cristã e, consequentemente, vir ao batismo. E esse é um passo importante que essa sala pode ajudar. Mas não é uma sala que funciona exclusivamente ou com um único propósito para o batismo. É uma sala de estudo da palavra, de início de um currículo da escola bíblica, de início de uma caminhada. A intenção do nosso material didático, a intenção da nossa revista, da nossa turma, é dar fundamentos bíblicos básicos, com perdão da redundância, porque se são fundamentos, eles já são básicos, para a fé, para o conhecimento da fé. A nossa revista, eu até coloquei no grupo, se alguns tinham interesse, a capa é esta, um material apostilado, quando a gente imprime ele vem colorido, vem com vem bem bonitinho, vem bem organizadinho, como dá para ver aqui. Custa R$15, você pode adquirir direto na secretaria da Escola Bíblica, nos domingos pela manhã. Vou ver se a gente encontra um outro horário, já que domingo pela manhã a gente está em sala de aula. Mas para quem vai ao culto pela manhã, por exemplo, pode ter acesso com mais facilidade à secretaria e pegar essa revista lá. Caso Jackson e demais que vão assistir depois tenham interesse, vocês precisam sinalizar para mim esse interesse da revista, porque eu aviso a secretaria providencia e a gente articula esse repasse, essa entrega do material. A gente vai seguir esse material, a gente vai seguir essa revista, o que foi... Tem um cachorro assistindo aula aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? Ele está querendo participar da aula também. O cerne da nossa revista, eu coloquei o sumário dela aqui, só para a gente ter uma ideia do que será estudado durante esse período da escola dominical, né? Nesse material a gente concentra, por exemplo, nas duas primeiras revistas, o que é ser cristão, ou qual é a essência do cristianismo. Depois a gente passa para o significado da vida e o que o cristianismo pode responder a respeito desse sentido da existência. As lições 5, 6 e 7, eu diria até a 8, né, das 5 a 8, são lições extremamente decisivas para a compreensão do que é o Evangelho, para distinguirmos o que é o cristianismo das demais religiões e saber se o cristianismo é mais uma religião dentre tantas outras. Seria uma religião melhor, por isso a gente a segue
e não outras religiões. Qual é a essência, portanto, do cristianismo? A gente vai entendendo desde a primeira aula, vai estabelecendo as diferenças entre o cristianismo e as demais religiões e vai focar numa ideia que diz que o cristianismo não pode se reduzir ao aspecto religioso. O cristianismo verdadeiro tem que ser o evangelho. Mas o que é o evangelho? A gente vai conhecendo isso a partir das lições 5, 6, né, até a oitava, quando a gente vai falar especificamente da mensagem do Evangelho, da obra de Jesus Cristo, da condição humana diante da realidade da vida, né, do que Deus tem para nós. Após essa primeira parte, quando a gente sabe já o que é ser cristão, o que é o cristianismo, as respostas que o cristianismo dá para o sentido da existência, a diferença que a gente estabelece entre cristianismo e evangelho, o que é o evangelho, o que foi a obra de Jesus Cristo, quem foi Jesus Cristo, por que a gente precisa dele, porque Jesus é pedra fundamental em toda essa discussão. Aí a gente passa, na segunda parte do material, a conhecer a Bíblia. São 4 lições específicas a respeito da Bíblia. Então a gente vai conhecer a Bíblia, né? As suas divisões, sua estrutura, por que tantas versões, né? Quais são as línguas que ela foi escrita, por que a gente entende a Bíblia como revelação de Deus, porque ela tem autoridade, porque a gente acredita que ela é inspirada por Deus, porque ela é a pedra fundamental da nossa fé em Jesus Cristo. E nas lições 11 e 12 a gente vê uma panorâmica geral do Antigo e do Novo Testamento, para ajudar a todos aqueles que estão começando ou estudando a Bíblia, mesmo que não seja no começo, ajudá-los a compreender melhor esse texto, essa mensagem, a história, o contexto. Então são 4 lições específicas sobre a Bíblia como palavra de Deus. Depois a gente fala de um aspecto que é fundamental na vida do crente, da vida do cristão, a oração. Na lição 13, se Deus já sabe tudo, por que a gente ora? Né? São algumas perguntas que podem surgir a respeito da oração, mas a gente tenta explicar também nessa aula especificamente. As lições 14 e 15 vão falar da igreja. A gente entendeu o que é o cristianismo, diferenciou o cristianismo das demais religiões, compreendeu que a essência de toda essa nossa discussão é o evangelho do Senhor Jesus Cristo, entendeu quem é Jesus Cristo como uma revelação especial do próprio Deus. Depois a gente entende que a Bíblia também é uma revelação e fonte para a compreensão de todas essas verdades a respeito de Jesus. A gente fala sobre a vida cristã e nas lições 14 e 15 a gente diz por que participar de uma igreja. O que é uma igreja? Para que ela existe? Quem foi que inventou esse negócio de igreja? Será que é uma invenção dos antigos para prender as pessoas, né, manipulá-las ou algo do gênero? E mais, essa relação de igreja e dinheiro, esse negócio de dar dinheiro na igreja, dízimos, ofertas, isso não é coisa de pastores que estão querendo se aproveitar das finanças dos fiéis. A gente vai discutir esses temas nas lições 14 e 15 a respeito da igreja especificamente e por que é importante fazer parte de uma igreja. A lição 16 fala sobre o batismo e a ceia como 2 ordens que Jesus deixou para a sua igreja. E aí ainda teremos uma aula 17. Eu sempre deixo uma aula, né, livre, porque os conteúdos são extensos e algumas lições se alongam mais que outras, para que a gente tenha uma aula de folga para fechar as discussões, para encaminhar para a nova lição, que é a lição 2, para, né, terminar algum conteúdo que ficou pendente. Esse é o panorama geral da nossa
revista. Queria saber se alguém quer perguntar alguma coisa, se tem alguma dúvida. Professor, eu não tenho uma dúvida, mas só que, como o senhor não tá vendo, um rapaz falou lá no grupo da gente e Sim. ele disse que não conseguiu acessar pelo link do aplicativo, não. Eu Eu não sei se ele tá tentando entrar. acabei de responder a ele aqui. Enquanto você estava falando, eu vi que chegou uma mensagem. Estou dizendo para ele tentar pelo link que eu mandei. Você entrou por ele, né? Isso. Vamos ver se ele E consegue agora. eu vou querer a revista também, viu? Tá. Vou anotar seu nome e encaminhar para a secretaria. Existem duas opções de pagamento dessa revista. Eu até expliquei no grupo, tá? Uhum. Bom, o Jefferson está com dificuldade aqui de acessar. Deixa eu responder a ele aqui, tá? Ver se ele consegue aí. Se vocês quiserem me ajudar aí no grupo, fiquem à vontade também, tá? Jackson e Gilson. E aí a gente dá continuidade aqui na nossa aula. Estou tentando aqui responder aos questionamentos dele. A nossa primeira lição se intitula Acho que ele vai conseguir. A nossa primeira lição se intitula O que é ser cristão? Ou, em outros termos, a, a essência do cristianismo. Qual é a essência do cristianismo? E essa discussão é uma discussão que a gente vai estar travando nas. Estou tentando responder ao Jefferson aqui, tá, gente? Ele está indo pelo caminho certo. A tela do computador apresenta isso mesmo. Acho que vai chegar aqui. Aquele aqui entrou? Vamos ver aqui. Opa! Não tinha visto que a Dilma tinha chegado na nossa sala. Não sei se ela chegou agora ou já faz um tempinho. Eu estou dando uma parada aqui porque estou tentando ajudar o Jefferson a entrar na sala da gente, tá? Faz um tempinho, professor, que eu entrei. Ah, que coisa boa. Então você viu já essa introdução que a gente estava fazendo, né? Ouvi, sim, ouvi. Ah, que bacana. Então, tudo certo.
Você já conseguiu a revista? Você já tinha me solicitado, né, Dilma? Mas Foi, sim, mas eu nem fui na igreja buscar, pastor. pronto, tá certo. Geralmente o pessoal tá no domingo pela manhã, então se alguém puder pegar para você, ótimo. Se não, eu vou ver com o pessoal da secretaria outro dia, outro momento que porventura vocês possam buscar, né? Não sei se na quarta à noite, quando tem culto, ou durante a semana na própria secretaria da igreja. Vocês vão me dando esses retornos que eu vou repassando a informação para a secretaria para dar o acesso à revista a vocês com o mais da forma mais direta possível. Tá joia? Ok. Opa, o Jefferson chegou aqui, deu tudo certo. E Que aí, maravilha. professor? Tudo Show, tamo junto. deu certo, né? Pronto. Tava aqui lhe Não, esperando. o pai tá falando aqui, não tá calmo nessa hora. Acho que agora a gente pode retomar. Tava dando aula e conversando com você também para poder tentar lhe ajudar no contexto. Nossa aula está bem frequentada hoje, não só por vocês, como pelo cachorro do vizinho, né? Que está latindo o tempo todo. Não sei se vocês escutam. Infelizmente eu não posso fazê-lo calar. Ele vai sair na gravação e tudo, tá? Dilma e Jefferson, antes de vocês entrarem, eu solicitei a permissão para a gravação, né? E Jackson e Gilson permitiram, espero que vocês permitam também. A gente já está gravando, tá? Então vou voltar aqui para compartilhar o nosso slide. O cachorro está cada vez mais bravo aqui. Prontinho. Maravilha. Maravilha, maravilha. Se vocês depois puderem tirar uma foto aí da nossa sala, para a gente compartilhar depois, tá valendo, tá? A gente pode depois pedir para todo mundo se posicionar, se for o caso. Bom, meu caro Jefferson, vou só dar uma retomada rápida do que eu já falei até agora, para todo mundo seguir na mesma linha de pensamento, tá? A gente fez uma breve apresentação do material, do propósito dessa sala, e eu explicava que, por exemplo, é uma sala que ajuda para quem quer se batizar lá na frente se batizar, mas também ajuda para quem já se batizou ou já é da igreja há um bom tempo e quer entrar no currículo da escola bíblica, quer compreender um pouco mais sobre a fé cristã. O Jefferson se batizou recentemente, né? Então ele é a prova concreta de que a nossa sala não é uma sala exclusiva para quem vai se batizar, né? Ele já se batizou, outros irmãos já são batizados e estão aqui conosco também, tá? Então é uma sala que tem o propósito de apresentar os fundamentos da fé cristã, particularmente os fundamentos da fé cristã evangélica. A gente vai conhecendo ao longo das aulas o que nos distingue como cristãos das demais religiões, o que nos distingue como cristão evangélico dos demais ramos do cristianismo. E, acima de tudo, no início das nossas aulas, a gente vai entendendo o que é verdadeiramente ser cristão, o que é o Evangelho, quem foi Jesus Cristo, para que eu devo orar, o que é a Bíblia, porque ela tem autoridade, o que é a igreja, quem foi que inventou esse negócio de igreja, né? Se a gente pode brincar nesse sentido. E a gente fecha falando sobre o significado do que é o batismo e o que é a ceia do Senhor. Então esse é o panorama geral da nossa revista, das nossas aulas, e assim, de fato, a gente começa como iria começar a primeira aula, o primeiro assunto, cujo título é O que é ser cristão? Ou a essência do cristianismo. É um elemento importante a gente compreender isso, sobretudo no contexto que a gente vive, de tanto estereótipo negativo a respeito do que é ser crente. A gente está vivendo um momento tão conturbado da realidade
social, vamos dizer assim, que se a gente diz que é cristão para a turma que não é cristã, ou mesmo o olhar que a igreja hoje recebe de parte da mídia, de parte da sociedade, é extremamente negativo. Nós somos chamados de fundamentalistas, de religiosos hipócritas, de caretas, de alienados, de uma série de outros adjetivos não muito agradáveis, vamos dizer assim. Né? Muitos consideram que a gente está no meio de uma ignorância, de uma crença em mitos. E o pior que a gente precisa reconhecer é que muitas dessas críticas acabam sendo resultado de besteira que os cristãos evangélicos fazem, né? Alguns fazem. Né? Então, no meu entendimento, é super importante a gente entender o que realmente é ser cristão. Que negócio é esse? Eu sou crente, é agora. Ser crente, você é crente agora, né? Imagina você, alguém no trabalho, chega para o Jefferson e diz, você é crente agora, então você parou de fumar, parou de beber, parou de sair à noite, deixou de fazer aquilo, não joga mais, não sai mais com a gente, porque você é crente. Veja, que nessa concepção do que é ser cristão, do que é ser cristão evangélico, parece que há um reducionismo de achar que ser cristão é isso, ou se resume a isso. Né? É não ser católico, é ser contra o catolicismo, entre aspas, é parar de fumar, é parar de beber, e como se isso resumisse o que é ser cristão. Você vai para a igreja agora, todo domingo você vai para o culto. É isso? Você é crente? A gente vai ver que a coisa é muito mais séria, muito mais profunda, e que esses elementos ligados à vida exterior da gente, ir para a igreja, ou deixar de fazer isso ou aquilo, são elementos talvez até secundários no que realmente importa na essência do cristianismo. Não estou dizendo absolutamente que não é importante ir para a igreja, que não é importante ter mudanças de comportamento, ter uma moralidade diferente. O que eu estou querendo dizer, o que a gente vai trabalhar hoje, é a ideia de que ser cristão vai muito mais além do que isso. A gente se baseou essa nossa revista, sobretudo nesse livrinho que está aí exposto no nosso slide, Como Ser Cristão, um guia prático para a fé cristã do teólogo anglicano John Stott. Então, a base da nossa primeira revista toma como referência muitas das colocações que este livro traz. O que é ser cristão, ou a essência do cristianismo. O John Stott começa dizendo uma coisa. Diz, olha, é tanta confusão, é tanta informação que se diz a respeito do que é o cristianismo, que parece que antes de tudo, seria importante esclarecer o que ele não é. Tem a ver com o que eu estava falando agora há pouco. Primeiro, o cristianismo não é, em sua essência, um credo. Credo aqui está como sinônimo de um sistema de crenças, de um corpo de doutrinas. No catolicismo, por exemplo, existe o credo, né? O fiel conhece o credo, recita o credo, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, creio em Jesus Cristo, creio no Espírito Santo, creio no nascimento de Jesus através da Virgem Maria, creio que ele foi condenado sob Pôncio Pilatos, que ele ressuscitou, não estou recitando, né, letra por letra do credo, de um credo, o credo apostólico e outros credos que a igreja construiu ao longo de sua história. Tudo isso é importante. Esse credo é importante.
Esse conjunto de doutrinas é importante. Esse conhecimento a respeito da fé cristã é importante, é necessário. A gente está estudando numa escola bíblica para conhecer um pouco mais disso. O que o John Stott está dizendo para a gente é, em sua essência, o cristianismo não se resume a um conjunto de crenças. Isso significa dizer que eu posso ter o conhecimento intelectual dos artigos da fé. Saber quem Deus é, saber quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é o batismo, o que é a ceia, o que é a Bíblia. Posso saber de tudo isso, mas o fato de eu saber de tudo isso não me faz necessariamente um cristão. O John Stott cita até uma passagem da carta de Tiago, em que Tiago diz: você crê que existe um só Deus? Muito bem. Até mesmo os demônios creem e tremem. Tiago ainda dá uma cutucada na gente. Ah, você crê, né? Crê em Deus, crê que Ele existe, que Ele é todo-poderoso. Tá bom. Os demônios também creem nisso. E ainda tem mais um detalhe. Eles tremem, vocês parecem que nem tremem. Não é, portanto, o nosso consentimento intelectual, a nossa compreensão racional dos artigos da fé que vão nos tornar necessariamente cristãos. Ah, Otoniel, você está dizendo que a gente não precisa se envolver muito com estudo, né? Nunca disse isso. Nunca, jamais você me ouvirá dizendo isso. Sou apaixonado pelo estudo. Estudo da palavra de Deus e estudo de uma maneira geral também. Mas eu tenho a convicção de que não é o conhecimento que eu adquiro a respeito do cristianismo que me torna um cristão. Ok? Se vocês quiserem perguntar, podem perguntar. Se for pergunta fácil, vocês fazem para mim. Se for difícil, vocês fazem para o pastor Gilson, que está acompanhando a nossa aula, tá? Então, podem perguntar, podem intervir, né? Que a gente está aqui para tentar dinamizar essa aula, né? Não ser só um monólogo em que eu apenas falo. Segundo ponto. Enquanto ninguém pergunta, vamos adiante. O cristianismo não é essencialmente um código de conduta. Como assim um código de conduta? Aquilo que eu estava falando antes. Esse comportamento moral que nós cristãos buscamos ter de fato, né? Um comportamento que carrega uma ética de respeito ao próximo, de temor a Deus, de não envolvimento com as coisas mundanas. O cristianismo tem o seu código de conduta, tem a sua ética, tem a sua moral, mas não é apenas isso que define o que é ser cristão. Isso é reduzir demais, né? A mudança de comportamento é extremamente importante no processo de santificação do indivíduo. Mas não é só a mudança de comportamento em si que vai garantir tudo, que está tudo certo, que está tudo ok. Terceiro ponto, o cristianismo não é, em sua essência, um culto. Culto aí no sentido de ser um sistema de adoração. Culto aqui no sentido de referir-se aos ritos, às cerimônias. A igreja evangélica diminuiu muito a sua dimensão de ritos cerimoniais. A igreja católica mantém muito mais fortemente seus ritos. Mas nós temos também os nossos, que talvez sejam mais informais, vamos dizer assim. A gente vai ao culto, a gente canta, a gente escuta a palavra de Deus, né, a pregação, a gente se envolve com alguma atividade ministerial,
No culto a gente levanta as mãos, a gente louva a Deus, a gente bate palma, a gente chora, a gente se emociona. Isso faz parte desse elemento de culto, de adoração conjunta, de cerimônias ou até de eventos que existem no âmbito da nossa igreja particularmente e da igreja de uma maneira geral. Mas em sua essência, ser cristão não é sinônimo de religiosidade. Veja, nos evangelhos, Jesus fez algumas críticas a grupos de pessoas. Os grupos que mais levaram pancada de Jesus foram os religiosos. Olha só que interessante. Né? Sobretudo um grupo chamado de fariseus. Os fariseus, eles eram muito legalistas. Eles se prenderam muito à formalidade da legislação religiosa judaica. Isso foi tão forte neles que eles perderam a dinâmica da essência da coisa. Eles perderam a dinâmica da justiça, do amor ao próximo. Né? E aí os fariseus chegavam a recriminar Jesus por fazer uma cura. Jesus curando o camarada, fazendo um milagre, e o fariseu achando ruim porque ele fez isso no sábado e porque o sábado não era para se fazer isso. Ou seja, a religiosidade estava tão alta que acabava escondendo a essência. E aí Jesus vai chamar os fariseus de raça de víboras, de sepulcros caiados. Olha que metáfora, né? Sepulcros caiados. Vocês estão aí pintadinho, bonitinho aí por fora, mas dentro é morte, dentro é podridão. Por quê? Porque a gente não pode reduzir o cristianismo ao sistema religioso. O cristianismo é uma religião. Nós somos religiosos como cristãos evangélicos, isso é óbvio. O que eu estou querendo dizer, o que o John Stott estava falando, é que isso não é a essência, isso não é o principal. O credo, ou seja, as crenças, a conduta moral, o comportamento ético, o culto, a participação nele, são elementos que fazem parte desse conjunto do que é ser cristão. Mas isoladamente eles não o definem. Ok? Então essa é a primeira parte da nossa aula. Vocês querem perguntar alguma coisa? Se quiser, abre o microfone, pergunta, porque na minha tela aqui eu só consigo ver quem está com a tela aberta, tá? Então... Ô, Toninho, como de costume, a gente sempre faz alguma indicação de livro, né? Sim. E tá aí um livro excelente para que eu acho que quem tiver condição de ler e aprofundar o conhecimento, esse livro de John Stott, entre outros, que a gente vai estar apresentando durante esse período que nós não estamos juntos, é essencial e nós indicamos como um livro de uma boa leitura, um bom conteúdo. Acho que é um livro fácil de encontrar, e caso vocês tenham alguma dificuldade, a gente também pode ajudar. É um livro barato, e está aí uma dica de leitura excelente para a gente desenvolver e até ajudar na discussão das próximas aulas. Beleza? Beleza. Alguém mais? Professor, bom dia. Bom dia aos demais colegas aí. Bom dia. O que eu tenho, eu acho que o professor disse que não é uma conduta, né? É um código de conduta, mas eu acho que quando você passa, depois que você se batiza, eu acho que essa conduta ela fica intrínseca dentro da pessoa, porque você não quer fazer algumas coisas, porque você sabe que é pecado e fica com ele receio. Eu acho um pouco difícil, não, então, como pessoa, não gerar isso como se fosse um código de conduta. Pelo menos para mim, né?
Eu não sei se isso acontece com o senhor, como é que o senhor faz para, de repente, sair desse código? Ou se o senhor, não, ou se o senhor, de repente, não vê isso, porque eu vejo como um código de conduta. Eu vejo, sim. Muitos detalhes. Eu estou fazendo alguma coisa que eu acho que não é correto. Coisa simples. Eu consigo enxergar como se não fosse um código de conduta. Ok. O senhor teria uma dica aí, alguma coisa para... Deixa eu só aumentar aqui o slide que a gente estava fazendo para eu responder esse teu questionamento, tá? Por isso que o John Stott ele tem um cuidado no texto dele, né? Veja, essa palavra essencialmente é fundamental aqui. O cristianismo não é essencialmente um código de conduta. Então, o que isso significa? Significa que ele tem um código de conduta. Que você falou aí, que você mencionou, que a gente tem, que o temor a Deus, que a ação do Espírito Santo na vida da gente vai dizendo, meu filho, não faça isso, né? Você não deve agir dessa forma. Isso é um trabalho que o Espírito Santo de Deus vai fazendo no coração e na mente da gente. E vai gerando, sim, um código de conduta. Você tem toda a razão quanto a isso. O que a gente está chamando a atenção aqui é para a gente não minimizar ou não reduzir o cristianismo ao código de conduta. Veja o quanto isso pode ser danoso para a nossa fé cristã se a gente entende que ser cristão é só isso. Deixar de fazer determinadas coisas ou ter cuidado para não cair, né, em certas tentações, ou em todas as tentações, melhor dizendo. Né? Se a gente reduzir a isso, a gente corre o risco de viver uma vida cheia de culpa, cheia de medo. A gente corre o risco de ter uma visão de Deus apenas como alguém que, como o guarda, antigamente, né, que a gente chamava guarda de trânsito, hoje é o agente de trânsito, o guarda de trânsito que fica ali atrás da nuvem, esperando você passar no sinal vermelho e ele aplicar a multa. Né? E você fica tentando se segurar na coisa, ou seja, se a gente reduzir ou minimizar a ideia de ser crente ao código de conduta que a gente deve ter, a gente vai viver um cristianismo de medo o tempo todo, de terror. A gente não vai descansar na graça de Deus. A gente vai falar muito sobre o que é a graça, né? A gente ouve muito isso nos cultos, na igreja, a graça, mas o que é isso, né? O que quer dizer? A gente vai trabalhar isso ao longo da nossa aula. Então, o John Stott ele foi muito feliz na colocação quando ele coloca uma palavrinha que dá um diferencial ao sentido. O cristianismo não é essencialmente, não é em sua essência, não é a coisa principal, um código de conduta. Porque senão a gente reduziria a fé cristã à moralidade e mais, a nossa capacidade de ganhar a salvação. Que aí complica mais ainda o meio de campo. Porque é como se eu estivesse ali na corda bamba, né? Então, se eu cair, eu dancei. Estou perdido, condenado. Né? Mas se eu conseguir me segurar e chegar até o fim, estou salvo. E o Evangelho não vai dizer muito disso. Né? Vai nos chamar a nos livrar das culpas, a nos livrar dos medos. O amor lança fora todo medo, diz o apóstolo João na sua primeira carta, lá no finalzinho da Bíblia. Então, o cristianismo tem sim, como o Jefferson falou, um código de conduta, mas ele não se reduz, não se resume a isso. Quando a gente entender o que de fato o cristianismo é, o código de conduta vem a reboque, vem como sequência natural. O culto vem como sequência natural. O credo, a compreensão dos artigos de fé, da doutrina,
vai vindo quando a gente vai assistindo a escola bíblica, vai assistindo a pregação, vai estudando a Bíblia. Então, esses 3 elementos que a gente colocou aí mostram para a gente que eles estão presentes dentro da fé cristã, mas eles não a definem. A fé cristã é algo mais profundo, mais interessante, mais gracioso. Veja, evangelho significa boa nova. A palavra evangelho, ao pé da letra, significa boa nova, boa notícia, novidade boa. Você já viu uma boa notícia ser algo chato, ser algo ruim? Não tem lógica. Ou a gente está compreendendo errado, né? Ou a gente não compreendeu absolutamente nada do que é o Evangelho. Então, quais são as boas novas de Jesus Cristo? A gente vai conhecer isso ao longo das aulas. Né? Não pode perder as aulas, sobretudo de 1 a 17, tá? Senão vai complicar a vida. Vamos adiante. O que o cristianismo é, então? Se não se resume àqueles elementos, o que é o cristianismo? Se você tiver sua Bíblia aí pertinho, abra em Filipenses, carta de Paulo aos Filipenses. No novo, quem já manja de Bíblia sabe onde é que está Filipenses. Né? Quem está ainda tateando, Novo Testamento, depois dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vem Atos dos Apóstolos, depois de Atos começam as cartas de Paulo. Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, aí Filipenses. Chega aí, logo depois de Efésios, se aproximando aí, ou já na metade do Novo Testamento. Capítulo 3. Eu coloquei o texto aí, mas eu queria que você abrisse, se você tiver uma Bíblia pertinho, porque a gente vai ver outros fragmentos desse capítulo. Mas a priori, versículos 7 a 9, que diz assim para a gente. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco, para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Vamos começar a conhecer um pouquinho sobre o que é cristianismo a partir desses versículos escritos pelo apóstolo Paulo. Me chama a atenção, no versículo 8, a expressão suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Paulo está dizendo, o que eu considerava lucro, o que eu considerava bom, o que para mim era maravilhoso, excelente, era lucro, eu passei a considerar como perda. Aí ele vai adiante e diz, mais ainda, mais do que isso, passei a considerar tudo como perda se compararmos à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. A palavra conhecimento na Bíblia, ela, na maioria dos casos, não diz respeito a conhecimento intelectual. A palavra conhecimento, na maioria das passagens bíblicas, diz respeito a relacionamentos. Então, quando Paulo está dizendo, comparado com o conhecimento de Cristo, tudo mais não tem o menor valor. Ele chega a dizer que considera como esterco. Esterco é cocô, né? É coisa para adubo. Então, diante do conhecimento de Cristo, o resto não tem valor nenhum. Por quê? A primeira grande resposta, portanto, do o que é o cristianismo, ou o que é ser cristão, é que ser cristão é ter um relacionamento com o Cristo.
É ter Cristo, portanto, como amigo. É ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Então, quando Paulo diz, é a suprema grandeza do conhecimento do Cristo Jesus. Não é que ele recebeu um conhecimento filosófico, teológico, extraordinário a respeito de Jesus. Não, ele está dizendo, eu passei a conhecer o Cristo. Então, o que é ser cristão? Primeira resposta. A gente vai dar muitas respostas, mas essa é a primeira, nesta aula e na próxima. Esta é a primeira resposta. Ser cristão é ter um relacionamento com Jesus. É ter Cristo como amigo. Você poderia dizer, mas rapaz, esse negócio não tá, essa linguagem não parece ser muito familiar, não. Você não está... Não. O próprio Jesus diz isso para os seus discípulos. Ele diz, agora eu considero vocês como amigos. Então, o que é ser cristão, né? Quando o camarada lá no trabalho vem tirar onda, tu é crente, não faz mais isso, não. Cara, ser cristão vai muito mais além de não fazer isso ou aquilo. Eu tenho a Cristo como amigo. Eu me relaciono com o Senhor Jesus Cristo. Isso é ser cristão. Isso é inigualável. Isso não tem valor que supere. Ser cristão, em primeiro lugar, é ter um relacionamento com Jesus Cristo. Veja o quanto ter um relacionamento com Jesus Cristo vai promover aqueles outros elementos que a gente estava discutindo antes. Vai promover uma crença, vai promover uma conduta, vai promover um culto. Antes de ser um sistema de adoração, um sistema de crenças ou um código ético, o cristianismo é um relacionamento. A fé cristã é um relacionamento, é ter um relacionamento com Jesus. Toninho, Segundo... Oi, Gilson. cabe uma observação bem rápida aí. Claro. Se a gente voltar um pouco nesse mesmo texto de Filipenses, o apóstolo Paulo ele vai estar falando sobre, fazendo uma crítica, principalmente aos falsos mestres, onde eles valorizavam muito a questão da conduta, da religião, do culto. E Paulo chega a criticar esses falsos mestres, ao ponto de dizer que, olha, vocês devem se cautelar desses falsos mestres, que eles priorizam a questão da parte externa da vida religiosa, e Paulo chega a mencionar um currículo invejável, né? Se nós voltarmos um pouco para quem está com a Bíblia aberta, ele vai dizer que Paulo era circuncidado ao 8º dia da linhagem de Israel. Ele era da tribo de Benjamim, a tribo onde veio o primeiro rei de Israel. Ele era hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, ele era zeloso, ele era um praticante vigoroso da lei judaica. Mas tudo isso não fazia dele um cristão. Ele adotava todos os critérios que a própria religião judaica, que os próprios fariseus adotavam. Ele chega a dizer que ele era um grande fariseu, mas mesmo assim ele não era cristão. No início do livro de Isaías, no Velho Testamento, para quem tem um pouco de habilidade, o próprio Isaías ele vai condenar nos primeiros capítulos do livro, das pessoas que chegaram a questionar Deus, por que Deus não chegava a ouvir oração? Porque eles praticavam o culto na questão dos sacrifícios, eles faziam tudo de acordo com o que a lei de Moisés determinava, mas não passava de coisas exteriores. A essência em si, eles não praticavam. E Deus chega através do profeta e diz, olha, eu já não suporto mais essas ofertas de vocês. Eles não passam de coisas externas que não têm valor nenhum para mim. Vocês não entenderam o que é a religião. Vocês não entenderam qual é a essência dessa religiosidade que vocês vivem. Então,
como você bem falou, tudo isso que foi mencionado faz parte da nossa vida cristã. Mas a essência do cristianismo é o próprio Cristo. É de relacionamento com Ele. Tudo aquilo que você mencionou é importantíssimo nós sabermos e praticarmos, e isso vai mudar de uma maneira tremenda a nossa vida. Mas ser cristão é o próprio Cristo. E Ele vai nos levar a ter conduta, a prestar culto a Ele pelo que Ele fez. Nós vamos mudar os nossos procedimentos de uma maneira fantástica, em virtude desse relacionamento com Ele, né? E Ele chega a dizer, olha, quem me ama guardará os meus mandamentos. Então, daí seria interessante dar uma lidazinha nesses versículos anteriores para entender um pouco o que Paulo quer dizer naquilo que ele mencionou, desses versículos 3 a 7 a 9. Perfeito, perfeito, né? E você cita também um versículo do Evangelho de João, né? Aquele que me ama, né, guarde os meus mandamentos, e aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. São palavras de Jesus falando aos seus discípulos, segundo o Evangelho de João. O que o pastor Gilson convida a gente é para a gente ler os versículos anteriores a estes que a gente está lendo. Filipenses capítulo 3, portanto, a partir do capítulo 4, a gente vai entender o que ele considerava lucro. Ele não falou o que eu considerava lucro, achei tudo como perda, por causa da suprema grandeza do conhecimento do Cristo Jesus. Nos versículos 4 a 6, né, Gilson mencionou aqui para a gente o que ele dizia. O que eu achava que era, né, esse relacionamento com Deus? A minha descendência, a minha herança, a minha criação, a minha educação, a minha justiça, o zelo religioso que eu tinha, isso é Paulo falando, né? Ele diz, olha, tudo isso se reduz a um esterco. É comparável a um esterco se a gente associar a ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Então, ser cristão, meu amigo, em primeiro lugar, é entender que a essência do cristianismo é o próprio Jesus Cristo. Ele está acima e além de qualquer outra coisa, né, que religiosamente a gente faz e que deve fazer realmente também. Em Apocalipse, antes da gente partir para o segundo ponto, eu já estou me aproximando do final, até porque o culto da gente já está começando, né? Em Apocalipse, capítulo 3, versículos... A partir do 14, Jesus, em uma visão, aparece para João e manda um recado, vamos dizer assim, para a igreja de Laodiceia. Jesus diz, olha, eu estou à porta e bato. E vocês da igreja de Laodiceia estão me deixando do lado de fora da porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Olha que imagem Jesus faz, né, nessa repreensão, nessa exortação que ele dá à igreja de Laodiceia. A imagem de jantar, de um banquete, de um lanche, de sentar à mesa. Jesus está dizendo, eu estou à porta e bato. Se alguém quiser abrir a porta, eu entro, me sento e a gente toma aquele cafezinho. Se for aqui no Nordeste, Jesus tomaria aquele cafezinho com cuscuz, com tapioca, com a gente. Então, a imagem, né, figurada que a gente está criando aqui e que o próprio Jesus criou para João, ilustra bem essa ideia de relacionamento. Vocês são religiosos, vocês cumprem as coisas, mas parece que eu estou fora de tudo isso. Eu sou a essência de Jesus. Né? Deixa eu entrar, deixa eu se sentar à mesa, vamos ter uma conversa, vamos bater um bate-papo. Ser cristão é isso, é relacionar-se de forma mais próxima, de forma mais íntima com o próprio Senhor Jesus. E o resto vem como consequência, vem como segunda coisa, naturalmente, que vai aparecer.
O que é ser cristão? É receber a salvação proporcionada unicamente por Jesus. Paulo diz, é a suprema grandeza do conhecimento de quem? Do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas, eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Essa passagem bíblica ela é muito rica, infelizmente a gente não tem muito tempo de detalhá-la, de as minúcias dela, mas tem informações que são muito preciosas aqui. Paulo está dizendo aí no final do versículo 9, eu não tenho a minha própria justiça que procede da lei. Isso era muito claro para os primeiros cristãos que vinham do judaísmo, que eram cristãos judeus, que achavam até então que o cumprimento da lei de Moisés, da lei judaica, era o seu salvo-conduto. Eu faço isso, eu cumpro a lei desta e daquela maneira, consequentemente eu ganho a salvação. O Paulo está dizendo, não tenho a minha própria justiça. A palavra justiça na Bíblia, em muitos lugares, está associado à ideia de salvação. Mas não tenho a minha própria justiça. Eu não faço a minha própria salvação. Não é com o meu fazer, não é, olha só que coisa interessante, não são com as minhas obras que eu vou ganhar a salvação. A salvação vem mediante a fé em Cristo, uma justiça que procede de Deus, uma salvação que procede de Deus e se baseia na fé. Ser cristão é receber a salvação de Jesus, entendendo que Jesus é o único e suficiente Salvador. Essas não são meras palavras que virou um jargão no linguajar evangélico. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. A gente escuta tanto isso que talvez até banalize a expressão, mas o significado dela é muito forte. Jesus é o único e é o suficiente Salvador. Eu não preciso de mais ninguém. Não sou eu que ganho a salvação com as minhas ações, mas mediante a fé. Jesus concede essa salvação e só Ele concede. Ser cristão é confiar em Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Para a gente fechar a aula de hoje, ser cristão é obedecer a Cristo como Senhor. Paulo está dizendo, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Isso também é importante, porque a gente corre o risco de querer fazer as coisas por conta própria. O reino de Deus, né, que o próprio Jesus fala bastante, lá registrado no Evangelho de Mateus, o que é o reino de Deus? A chegada do reino. É um lugar geográfico em que tem, né, uma jurisdição política e um rei. O reino de Deus é a soberania de Jesus Cristo na vida da gente, entre outras coisas, né? Mas, sobretudo, é a ideia de Jesus como Senhor, como soberano. Então, ser cristão é obedecer a Cristo, obedecê-lo como Senhor, é reconhecê-lo como Salvador, único e suficiente, e é obedecê-lo como Senhor. No livro do Dionísio Pape, Cristo é o Senhor, ele diz uma coisa que a primeira vez que eu li eu fiquei surpreso. Ele diz, olha, por mais surpreendente que pareça o Novo Testamento, por mais surpreendente que pareça, o Novo Testamento se refere a Jesus como Salvador apenas 16 vezes. Chama o Mestre 64 vezes, mas proclama-o Senhor umas 650 vezes. Ser cristão
é dizer: Jesus, tu és o meu Senhor. Mas obviamente que isso não é só o dizer, né? É viver debaixo do senhorio de Jesus. É a gente ler a Bíblia e entender os mandamentos de Jesus e segui-los, pedindo graça para segui-los. Né? Na minha conduta cotidiana, o que eu estou fazendo tem a ver com o que Jesus disse que era para fazer? É assim que eu devo agir em público, em casa, com a esposa, com o filho, no trabalho, no trânsito? É assim? O que o meu Senhor me ensinou? Ser cristão é obedecer ao Senhor, como o Senhor que Ele é. Então, queridos, nessa nossa primeira aula, o que o cristianismo é? O que é ser cristão, ou qual é a essência do cristianismo? É ter um relacionamento com o próprio Jesus, é entender que a salvação está única e exclusivamente em Jesus, é obedecer a Cristo como Senhor. Agora eu abro para perguntas, porque o desfecho da nossa aula é justamente esse. Professor, final aí deu uma travada. O senhor poderia finalizar Posso novamente? sim. Claro. Vamos lá. A gente só fez repetir essa... Não sei se você perdeu apenas esse finalzinho, né? Mas eu só fiz repetir... Foi só o finalzinho. Pronto. Apenas repetir os tópicos que a gente vem trabalhando agora nessa segunda parte da aula, né? Enfim, o que é ser cristão? Ser cristão é ter um relacionamento com Cristo. É entender Jesus como único e suficiente Salvador. E é obedecer a Cristo como Senhor da nossa vida. O Salmo 23, né, que é tão famoso, né, diz que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Geralmente a gente fica só no nada me faltará, né? Então vou ter o que eu quiser, tal, nada me faltará. A gente entende muitas vezes errado esse salmo. Dois erros comuns. Primeiro, a ideia de que eu vou ter tudo porque Deus é, né, soberano e vai me dar tudo. O texto a ideia que o texto traz é: o Senhor é meu pastor e de nada mais eu preciso, de nada mais eu tenho falta, eu vou precisar mais porque Ele me é suficiente. E a segunda coisa que a gente esquece, né, é a primeira parte do versículo. Né? O Senhor é meu pastor. Ele é Senhor e é meu pastor. Né? A gente está sob a direção dele. Não sei, pessoal, tem que fazer uma pergunta para o senhor bem simples assim, porque a gente está iniciando os estudos bíblicos, eu mesmo nunca cheguei a ler a Bíblia toda, né? Estou começando agora, aos pouquinhos, mas caso o senhor tenha um conhecimento vasto, o que mais o senhor estuda na Bíblia, professor? Eu tenho essa dúvida aqui. O senhor já lê diversos livros, tal, mas o senhor também tem dúvidas, aí vai em outros livros, assim, ou o senhor já tem Eu tenho essa dúvida aí. Olha, Jefferson, a Bíblia é inesgotável. Uhum. A gente pode, inclusive, não se sinta constrangido pelo fato de não ter lido a Bíblia toda. Tem muito neguinho que já leu a Bíblia 200 vezes e parece que não leu nenhuma. Né? Que a vida não condiz com essa leitura. Né? E mais importante é uma leitura não só consciente, compreensiva, mas obediente. Né? Obediente. Então é melhor ir devagarzinho mesmo, mas com consistência, com solidez, do que com a ideia de que, né, da quantidade. Né? E como eu estava dizendo, a Bíblia ela é inesgotável, o conteúdo dela, porque é a palavra de Deus, e Deus vai falando com a gente por meio dessa palavra. E muitos textos que a gente leu hoje, algum dia, lá na frente, quando a gente relê de novo, o Espírito Santo lança luz para outra coisa, né? Abre os olhos da gente para outra coisa. E, claro, nesse processo de estudo da palavra de Deus, o primeiro e mais importante é
a nossa leitura e o nosso estudo em contrição, em devoção, em temor e orando ao Senhor para que o Espírito Santo venha trazer conhecimento da parte dele. Em segundo lugar, a gente utiliza de livros, de comentários bíblicos, de bíblias de estudo, né? Então, a gente vai formando a nossa biblioteca com esses livros que vão nos ajudando, dos grandes intérpretes, vamos dizer assim, da Bíblia, dos grandes estudiosos. Eu, particularmente, e a maioria de todos nós, não tem conhecimento nas línguas originais, não tem um conhecimento pleno do contexto histórico. Esses estudiosos vão nos ajudando, né? Vão lançando luz ao texto, vão dizendo, olha, essa expressão era típica daquela época, significava tal coisa, provavelmente Jesus quis dizer isso. Então, é importante também ter esse suporte com comentaristas, com estudos, bíblias de estudo. Claro, a gente também precisa saber que comentarista é, a origem desse cara, que ideias ele vai representar. Com o tempo, a gente vai adquirindo essa experiência. Então, só para finalizar, não tomar o tempo do senhor, esse livro que o senhor disse que era interessante a gente ler, de John, esqueci o Stott. nome dele. Pronto, tem que só mostrar aqui na tela para eu poder anotar aqui. Tem. Tô fazendo até voltar eu abro aqui, geralmente quando eu tô na aula do senhor, eu tô abrindo aqui uma telazinha do Word, aí eu vou digitando as coisas e fazendo um mapeamento aqui, né, do que o senhor está falando aí. Deixa eu compartilhar novamente. Como ser cristão. Todos os livros que eu citei hoje, eles têm na revista, tá? A foto, a referência bibliográfica, né? Quando vocês forem puder buscar a revista, vocês vão ver esse material, terão essas informações. Então, do John Stott, Como Ser Cristão, editora Ultimato. É o nome da editora. Editora Ultimato. Tranquilo, professor. Isso. Obrigado, professor. Por Show de nada. bola a aula, hein? Se Deus quiser, Bom, domingo que vem gente, tamo junto de novo, hein? olha só. Antes da gente fechar propriamente, né, eu vou parar a gravação, tá? Primeiro aqui vou estar gravando, né? Vou dar uma interrupção aqui na gravação.